Vamos começar mais uma aula de história. Nós vamos continuar a leitura do conteúdo sobre entradas e bandeiras, que se encontra no livro didático de História nas páginas 68, 69, 70 e 71. Nós vamos começar falando sobre como funcionavam as expedições. Então, nós vamos começar na página 68, como funcionavam essas expedições. As bandeiras eram formadas por homens brancos, indígenas e mamelucos, organizados em filas. Esses homens abriam caminho pelo sertão andando a pé, com um deles à frente empurrando uma bandeira, levavam baús carregados de armas, redes para dormir, cobertores e provisões, como pão de farinha de guerra. Essa farinha ela era feita de mandioca e o pão podia durar meses. A alimentação era complementada com mel, peixe e caça, obtidos durante a viagem. Também havia mulheres indígenas nessas expedições. Elas ficavam encarregadas da comida, das cuias, dos postes e da produção de remédios com ervas para curar feridas e mordidas de animais, quando necessário. Partindo do rio Tietê, no atual estado de São Paulo, os bandeirantes percorriam distâncias que chegavam a milhares de quilômetros, seguindo o curso de grandes rios. Foi assim que chegaram rumo ao sul, até o atual Uruguai, e rumo ao norte, ao atual estado do Pará. As expedições eram muito arriscadas, a selva era desconhecida pelos bandeirantes e ainda havia a fome e o risco de doenças. A marcha podia durar muitos meses ou até anos antes de partir. Os sertanistas pediam proteção nas igrejas e deixavam suas casas sob o comando das mulheres da família. Bom, nas aulas anteriores a gente já falou a respeito dos bandeirantes, né? A gente falou a respeito das entradas e bandeiras. Então, esse texto aqui está falando sobre o cotidiano dos bandeirantes, como que era o dia a dia deles, né? Eles levavam comida, são as provisões, né? Haviam mulheres indígenas nessas expedições. Os indígenas eram muito usados para fazer o trabalho escravo nas expedições. Elas faziam comida, né, preparavam aí até remédios também, porque nessas expedições eles passavam muito pelas matas, então eram mordidos por animais, às vezes cobras, né, aranhas. Também existiam também os animais, né, selvagens. Então eles tinham todo assim um equipamento para poder se proteger também desses animais. Eles tinham armas, né, como flechas e outros tipos de armas para se defender dos animais. Então existiam também a travessia pelos rios, partindo do rio Tietê, no atual estado de São Paulo. Então esse rio ele foi muito usado pelos bandeirantes, né, para chegar aos lugares que eles estavam, né, pretendendo ir. Por exemplo, como chegou rumo ao sul até o atual Uruguai, né, que faz parte da América também, e rumo ao norte no atual estado do Pará. Então essas expedições elas eram muito arriscadas para eles, porque eles tinham que andar em selvas, né? Eles não conheciam o caminho que eles estavam percorrendo, então ela era uma expedição muito arriscada para eles. Muitos ficavam doentes e até às vezes morriam. Aqui eu coloquei aqui a imagem do bandeirante, aqui não, né? No livro de vocês é Domingos Jorge Velho. E aqui também tem outra imagem. Então a diferença das duas. Essa primeira imagem aqui, ela é de um bandeirante mais bem vestido, né? Um chapéu, uma roupa mais moderna. Já a imagem de baixo já eram bandeirantes com vestimentas mais simples. Para a próxima página. Um dos objetivos das expedições era aprisionar indígenas, na época chamados de negros da terra, para vendê-los como escravos.
Uma das táticas que utilizava era atacar as missões jesuíticas, pois era mais fácil capturar os indígenas já catequizados e reunidos em um mesmo local. A mão de obra indígena era utilizada em diversas tarefas. Olha só, o objetivo principal das expedições, além de procurar, né, pedras preciosas, era também aprisionar indígena. Por quê? Naquela época tinha muito índios, então eles queriam, né, os indígenas para a mão de obra. Então eles também atacavam as missões jesuíticas, que eram aqueles indígenas que já estavam catequizados, né, pelos jesuítas na época. Eles queriam os índios para utilizar eles na mão de obra, para fazer as tarefas mais pesadas. Tropeiros abastecem o interior do Brasil. O que são os tropeiros? Vamos ver aqui. Essas expedições realizadas pelos bandeirantes geraram, ao longo do tempo, um comércio interno, em razão da necessidade de abastecer as vilas e cidades que nasciam no interior do território. Algumas das estradas e rodovias atuais também têm origem nessas expedições. No século XVIII, a descoberta de ouro trouxe muitas mudanças para a colônia. Só no ano de 1711, 3 novas vilas foram criadas na região das Minas: Vila Rica de Sabará, Ribeirão do Carmo, atual Mariana, e Vila Rica, atual Ouro Preto. Então, essas expedições, elas acabaram, assim, ao longo do tempo, tendo um comércio interno, né? Porque houve aí, com essas expedições, acabou surgindo as vilas, né? As vilas criadas hoje ali na região das Minas, a Vila Rica de Sabará e Ribeirão do Carmo, atual Mariana, e Vila Rica, atual Ouro Preto. Então ali houve aí essa realização de um comércio interno. Vamos para a próxima. Agora, os tropeiros. Os tropeiros foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado do interior do Brasil. Eles viviam de tropear, ou seja, de comprar e vender diferentes tipos de produto, que eram transportados por comboios de mulas. O que é comboio? Vamos ler lá no quadrinho laranja: um conjunto de pessoas, veículos ou animais de carga que se desloca organizadamente, conhecidos como tropas. Então, na lista dos produtos mais comercializados estavam o sal, a carne, as armas, escravizados, vestimentas, calçados, animais, tabaco e cachaça. Instrumentos de trabalho utilizados na mineração e nos engenhos também eram comercializados. Em suas viagens, os tropeiros percorriam o interior do Brasil, interligando lugares isolados. Em razão desses trajetos, nasceram os pousos dos tropeiros e um movimentado comércio que deram origem a diversas cidades no interior do Brasil. Leia o texto a seguir sobre a importância do trabalho dessas pessoas na época. Então, esses tropeiros aí, eles foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado do interior do Brasil, né? Então, eles levavam as mercadorias nos comboios de mulas, tá? Conhecidos aí como tropas. Eles transportavam, né, as mercadorias ali, como está falando, como as vestimentas, que são roupas, né? Comercializavam também escravos, armas, né? Levavam carne, toda a parte de alimentação, de vestimenta. Comercializavam também animais. Então, vamos ler o textinho aqui. Leia o texto a seguir sobre a importância do trabalho dessas pessoas na época. Sertanejos, guascas e tropeiros estiveram por trás do funcionamento de engenhos de açúcar, do desenvolvimento das atividades mineiras e do abastecimento do interior do Brasil. A circulação interna da colônia, assim como o transporte de produtos e bens, só podiam ser feitos em lombo de mula. A dívida do sertão em relação ao tropeiro estendeu-se até a chegada do trem, na segunda metade do século XIX. Ali no quadrinho ali, tá a palavra guasca, que é pessoa criada no campo,
Então, a pessoa que era criada no campo era chamada de guasca. Então, essa imagem aqui, entrada de São Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro, convento das Carmelitas. Vamos para o próximo. Entre setembro e outubro, os tropeiros partiam de áreas ao sul do Brasil e chegaram a Sorocaba, no atual estado de São Paulo, entre janeiro e março do ano seguinte, no século XVIII. A cidade abrigava a mais importante feira de mulas. Ao parar para descansar, os tropeiros descarregavam os animais, acendiam a fogueira e preparavam alimentos como feijão com carne seca, angu de milho e café bem quente. Ainda hoje, pratos semelhantes ou iguais a esse faz parte da alimentação de muitos brasileiros. Então, esse texto está falando a respeito, né, das expedições. Essas expedições eram chamadas como bandeiras, os bandeirantes, né? Que eram os bandos que tinham aí 10 a centenas de homens, né? Que se chamavam bandeiras. Eles tinham também, comercializavam também os tropeiros índios, utilizavam eles como batedores, guias, carregadores, coletores. Então, os índios eram muito comercializados naquela época. As roupas também deles eram muito protegidas. Por exemplo, eles usavam os bandeirantes coletes de couro acolchoados. Por quê? Era capaz de proteger ele das flechas mortíferas dos inimigos. Era a peça mais sofisticada da bagagem que eles transportavam, porque eles tinham que se vestir de uma maneira, né, os bandeirantes, para se proteger dos ataques. O importante era carregar muitas armas, inclusive arcos e flechas, além de grãos que, junto com a mandioca, ela era sistematicamente plantada nas trilhas abertas. Então, o objetivo aqui, gente, mais importante dessas expedições que eles faziam era a escravização dos indígenas, tá bom? Então, eu vou passar umas atividades para vocês, que eu vou colocar as atividades para vocês responder. Vocês vão fazer leitura novamente no livro, para vocês estarem entendendo melhor, né, o conteúdo. Da 68 até a 71, vocês vão fazer mais uma leitura no livro de vocês e responder as questões que eu vou postar. Beijinhos.